Professora Maria Helena, reitero que é uma honra muito grande, é muita generosidade sua dispor do seu tempo, que sabemos assim, muito atribulado, com muitos afazeres, principalmente nesse período de pandemia, incluindo as suas atividades docentes como professora da PUC, que a senhora continua, e ter cedido o seu tempo, aceita esse convite que a professora Ana Clara Bastos lhe formulou, para estar conosco na Faculdade Santa Casa nessa noite, que eu tenho certeza será muito rica e muito satisfatória para todos os presentes. Passo a palavra à professora Ana Clara Bastos para dar seguimento a este evento. Volto no final para agradecer a todos e fazer o encerramento. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, professor Tarcísio. Boa noite a todos. Eu reitero o agradecimento, né, nossa querida Maria Helena, por ter aceitado esse convite. E de poder, né, eu falo que eu sempre aprendo muito com ela a cada encontro. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, eu gostaria de agradecer também essa oportunidade, né, e essa honra de estar aqui dividindo esse espaço, né, com você, Maria Helena. Para a gente começar, você vai querer projetar, né? Alguma coisa vai querer apresentar? Tá sem som. Então, eu quero muito agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. O professor Tarcísio apresenta toda uma proposta linda da Faculdade Santa Casa de Salvador, o que pode ser feito na construção de conhecimento, na especialização de profissionais que buscam a excelência na sua prática, e muito me honra fazer parte deste grupo com esse interesse totalmente coincidente com os meus. E também o convite tão amável feito pela Ana Clara, mas diretamente, que eu também agradeço, e fico aqui pensando as tantas vezes que a gente já se encontrou na vida, não é, Ana Clara? E como é bom a gente estar junto em diferentes lugares, em diferentes contextos, não é? Então, eu agradeço muito por estar aqui e preparei algumas coisas para pensar. Eu, até ontem estava numa dúvida, vou ter apresentação, não vou, e etc. E aí eu resolvi fazer mais para me, vamos dizer, me guiar, me organizar, porque senão eu começo a falar muito e aí pode ficar um pouco desorganizado. Então, por isso que eu vou ter esta apresentação. Mas a gente tem um tempinho no final para perguntas, não é? Tem. Aí, quem quiser enviar, né, tem como enviar para Faculdade Santa Casa, né, envia a mensagem direto, a pergunta direto, que a gente vai conduzindo aqui. Já pode ir enviando ao longo da sua fala, que eu vou organizando para trazer ao final. Tá bem. Então, eu vou colocar aqui. Ai, ai, ai. Estava tudo tão ensaiadinho, né? Desde ontem que eu ensaiei isso aí, achei que estava pronto. Era isso, tinha que ficar aberto. Tinha que ficar aberto. É. Tá aqui. Aham. Pronto. Não? Então, falar de crises e emergências, contextualizando nisso que estamos vivendo na pandemia, pela Covid-19, traz um cenário muito novo para nós. E eu acho que eu posso continuar dizendo que ele é novo, mesmo ele tendo começado em março, porque a cada dia vem uma situação nova, vem uma pesquisa que está publicada, que a gente vai ler e vai entender como ela entra no contexto, e relato de experiência de colegas, enfim, é uma experiência nova que se renova e que faz pensar o que a gente faz, que tipo de crise é essa e que demanda uma resposta.
não é? E como a gente se prepara para oferecer essa resposta. É um terreno no qual se caminha com uma certa instabilidade, mas é necessário que a gente faça esse caminhar e olhe para trás e pense no que fez, faça as nossas avaliações para ficar aberto para o que vem se apresentando. Como toda crise, a mobilidade dele é muito grande. A mobilidade desta crise, como ela se apresenta. Então, eu acho que mantém a gente sempre muito, muito ligado no que acontece. E eu começo com esta pergunta, que peço que não entendam que ela é fora de sentido, mas porque muitas vezes eu tenho visto como se ciência fosse oposto à humanidade ou a ações humanitárias, ou, enfim, como se ciência fosse alguma coisa de um domínio hermético, nos seus preceitos todos, e como ela se atualiza, como ela se expressa com aqueles que a recebem, os seres humanos. Estou particularizando aqui, né? E eu quero falar um pouco que não, que a gente não pode entender que sejam opostos. E defendo um diálogo possível. O que a ciência nos ensina? E eu falo também, se formos abranger uma definição de psicologia, a ciência também não é? E ela não pode estar apartada daquele que recebe o resultado desta ciência, nem apartada daquele que procura produzir conhecimento nesta ciência. Então, eu acho que nós temos que fortalecer esse diálogo e buscar ali, como eu coloco, eficácia e produtividade, não é? Tá bom, a gente quer que a ciência nos ofereça respostas, a gente quer que ela traga soluções para as angústias que a gente vive numa crise, particularmente nessa, mas ela nos confronta com o fato que nós temos um poder limitado. E quando nós buscamos este poder ilimitado, vamos ter problemas, não é? Eu não tenho poder ilimitado. Sabemos que ciência é cumulativa, o que eu sabia ontem é menos do que eu sei hoje, e analisando e empregando, avaliando o que a ciência me mostra, eu vou me dar conta de onde eu posso ir com esse conhecimento, não é? E temos junto, nos deparamos com limites, né? E como é ruim esta tendência de achar que o limite me diz de alguma coisa que não é minha. Eu que, vamos dizer, eu pratico o que a ciência me oferece de conhecimento, eu tenho que admitir que ela não é ilimitada, que ela me dá limites, não é? E que são os limites que me desafiam para trabalhar com as demandas do ser humano, para eu poder definir que crise é esta. O que a ciência me diz? Ela não me diz tudo. Eu encontro agora um tipo de sofrimento, o adoecimento por Covid é diferente de adoecimento por outras doenças? Em que? Cada doença é de um jeito? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, para, ao mesmo tempo que a gente valida a curiosidade epistemológica, eu tenho que querer aprender, eu tenho que querer saber para eu poder praticar com excelência, não é? Mas eu tenho que bater no meu limite, no limite da ciência e de quem faz ciência, não é? Isto significa que eu vou enfrentar uma violência, que é a pressão por desempenho. Quando isso me toca muito de perto, né? Agora, 20 horas, sai o resultado de quantas pessoas morreram hoje por Covid, né? Isto pega na pressão pelo desempenho, de pensar
o que a gente está fazendo? Ou o que a gente não está fazendo? As pessoas continuam morrendo. Morre um número crescente diariamente. É uma questão de desempenho? É um desempenho meu? É um desempenho mais amplo, em degraus mais elevados do conhecimento, da prática, da gestão, enfim? Mas a gente vive essa pressão e ela pode nos machucar muito. Então, eu trago essa questão para a gente pensar agora, para que a gente considere também que o profissional que lida com uma crise, e particularizando com a crise desencadeada pela Covid-19, pode estar ao mesmo tempo nesse lugar de ser vítima e agressor de si. Pelo seu desejo de acertar, pelo seu desejo de fazer bem, de proteger, de cuidar das pessoas em sofrimento, não é? E que lugar espinhoso é esse, quando a gente se coloca como vítima e agressor de nós mesmos? E aí eu começo com uma pergunta, que é uma provocação. Onde você está? Não é? Você está fazendo ciência e humanidade? Você faz isso com você? Você é tocado por esta crise. Eu suponho que as pessoas que estejam acompanhando esta live e que tenham interesse na oferta de conhecimento, como o professor apresentou, e a Ana Clara apresentou também, são pessoas que tenham uma sensibilidade para colocar à disposição do outro o melhor do seu conhecimento. Não é? Mas pode ser um lugar de crise para nós e de machucado para nós. Sempre levanto essa bandeira. Né? Tendo dito isto, vou focalizar mais diretamente em definições de crise e por que a gente está falando dessa experiência como uma crise e o que emerge dela. Né? Primeiro, é ingênuo pensar que a gente não vive crise, a gente vive, né? E é ingênuo isso aqui que eu falo, viver pelo menos uma crise na vida, a gente vive milhões. Né? Agora, há pouquinho, quase foi uma nanocrise, quando eu não consegui colocar, mas daí eu consegui colocar, né? esta apresentação. Mas a gente vive. Então, foi uma nanocrise porque eu consegui resolver. Né? Lembrei do que fizemos ontem, então de outras vezes, tal, eu tinha uma solução, pronto, resolvido. Né? Então vamos admitir que viver crises não é o fim do mundo. A gente vive. Elas estão aí para a gente enfrentar. Mas tem uma coisa que vem junto. O desejo de ajudar não basta. Eu preciso ter. É condição necessária, porém não suficiente. Lembra quando a gente fazia aquelas proposições da lógica, quando a gente estudava lógica? Né? É uma condição necessária, que eu tenha o desejo de ajudar, mas não é suficiente. Por quê? Porque eu tenho que saber fazer isso. Há as habilidades necessárias. Eu preciso desenvolver essas habilidades. E elas são genéricas, para crises gerais, e são também específicas. E eu vou transitar um pouco entre o geral e o específico e focalizar mais no específico da Covid-19. Né? E tem uma coisa que a mim motiva muito, porque quando a gente atua efetivamente em crises, a gente está fazendo prevenção em saúde mental. E já aqui é uma questão que se desdobra, vem se desdobrando desde março, vamos dizer, quando se instalou aqui no Brasil, quando a gente viu que essa história de Covid-19 não era um negócio lá na China, não, que não ia chegar aqui, porque chegou e chegou chegando, não é? Desde então, a gente tem olhado para a questão de saúde mental em vários níveis, em vários segmentos.
Então é bom que a gente consiga trabalhar efetivamente em crise, porque a gente vai ter esse trabalho de prevenção, seja lá qual onda vai ser a crise em saúde mental, não é? E por que a gente vive crises toda hora? A gente vive num mundo complexo, não é simples, não é? As coisas que a gente sabe fazer hoje, a amplitude das ações que nós temos, o acesso ao conhecimento, tudo isso cabe num tanto de complexidade que exige da gente um esforço adaptativo, a humildade de admitir que a gente não sabe muita coisa e que talvez vá ser necessário, não é? Quando todo mundo, então, fica em casa, vai trabalhar de casa, a criança vai fazer a escola em casa, e etc., né? Veio aquela onda, nossa, vamos trabalhar em casa, como é que é isso? Como é que nós vamos dar conta dessa história? Né? Eu ouço com muita frequência como as semanas iniciais foram muito difíceis, como a gente não sabia nem se era bom ou ruim, ou algum lugar entre bom e ruim, a gente estar em casa e estar em casa cuidando de uma série de outras coisas, ao mesmo tempo que a gente tinha consciência que algumas pessoas viviam total impossibilidade de ficar em casa, não tanto por demandas profissionais, mas porque ficar em casa não lhes dava a segurança que um segmento importante da sociedade tinha. Então, quando nós víamos, eu acho que a pandemia escancarou as questões de iniquidade e desigualdade do nosso país, né? Mas, em março, a gente se deparou com isto. Se o mundo naturalmente já é complexo, ficou mais, teve esta complexidade que a gente teve que dominar, entender, né? Começou como uma epidemia, um belo dia a Organização Mundial de Saúde falou assim, olha, isso aqui é pandemia. E não é só que mudou de nome, mudou de conceito, mudou de procedimento, mudou de política de gestão, né? Quando se entende, epidemia é uma coisa, pandemia é no mundo todo. E o mundo todo é um negócio complexo, né? Quando a gente fala que hoje só não tem lá embaixo, lá na Antártica, então quer dizer que o mundo todo, com todas as suas diferenças, está sofrendo isso, né? E complexo bastante. Terrorismo, ações de terrorismo que podemos dizer que aqui a gente não tem, mas a gente tem, de outras formas, talvez, não é? Violência urbana, violência doméstica. Nós vimos que uma crise decorrente do fique em casa foi o aumento da violência doméstica, né? E aumentou significativamente. A casa tinha uma proposição de ser um lugar seguro e acabou se revelando não seguro, necessitando de ações para esta crise específica do ficar em casa como gerador de violência doméstica, né? Questões de bullying que se manifestam em vários âmbitos. A gente tem muita notícia de bullying na escola, não é só na escola, né? É no ambiente do trabalho, é uma forma de violência, sem dúvida, e que demanda de quem tem autoridade e competência para lidar com isso, que faça alguma coisa de controle, de prevenção das decorrências de bullying. Temos mortes em massa. Mortes em massa, entendido até a Covid, entendido como, num dado momento, por um tsunami, pela queda de um avião, por um ato de terrorismo de grande envergadura. E agora nós temos um fenômeno de morte em massa. Todo dia está morrendo gente, né? Então, ontem eram 83 mil, hoje, sei lá, vai ter 85 mil brasileiros, né? Isto é morte em massa. Isto acarreta respostas muito sofridas
e ações também muito apropriadas para isso, compondo este tal de mundo complexo. Eu pus aí etc, etc, porque a gente vai achar muitas formas de eventos críticos que a gente até agora talvez não identificasse. Mania de professor, vamos definir, né? O que é crise? Vejam que eu destaco na definição alguns aspectos sobre os quais eu vou me debruçar para a gente desenvolver um pouco mais, né? Primeira coisa na definição, que crise é uma percepção. Então, já nos abre aí o flanco para entendermos. É uma coisa subjetiva, né? 83 mil mortos, isso aí passa por percepção? Passa. 83 mil mortos num curto espaço de tempo, de março até agora, né? É assustador. Vamos multiplicar por famílias, por pessoas enlutadas e tudo mais, mas é bom a gente lembrar, né? Uma coisa que eu venho repetindo muito, pessoas não são números. Então, quando eu ouço este número de mortos, eu fico extremamente chocada e sofro de pensar que estas 83 mil pessoas tinham uma biografia, que os seus enlutados têm uma biografia na qual se insere esta morte. Então, a percepção da crise é uma coisa subjetiva. Ela pode ser norteada por indicadores quantitativos, mas eu vou olhar para aquilo e eu vou entender, eu vou avaliar de uma forma, não é? Quando no começo a gente fala assim, morreu a primeira pessoa, uma pessoa lá em São Paulo e tal, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. A gente não tinha ideia. Né? A gente achava que, porque o cara chegou da China, então ele veio e estamos prestando atenção, etc. Não, a gente percebeu errado. A gente percebeu do jeito que a gente quis. Agora, não dá mais para a gente perceber do jeito que a gente quer, mas ainda é subjetivo. Né? Então, percepção de um evento ou uma situação, é aquilo ali. É a doença? É letalidade? É o nível de contágio? Qual é o evento da doença que eu vou entender, que eu vou então perceber que tem uma dificuldade insuportável? É muito para mim pensar que eu tenho que ficar limpando tudo com álcool o tempo todo, porque esse vírus passa para todo mundo e passa na respiração, passa no toque, passa não sei aonde. Ou será que eu vou ter informação e isto vai me tornar, vai me propiciar um pouco mais de domínio sobre o fato, e aí a dificuldade não fica assim insuportável, mas fica uma dificuldade, eu tenho que manejá-la, não é? E aí vem completando, uma dificuldade insuportável que excede os recursos imediatamente disponíveis da pessoa, e os seus mecanismos de enfrentamento. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, eu falo, opa, isso aqui é muito. A percepção do evento me dizendo, isto é muito para eu resolver. É muito porque o que eu tenho para resolver aqui, de imediato, não basta, não é suficiente. Ou seja, eu vou pedir ajuda. Então, a definição de crise passa necessariamente por uma conceituação a nosso respeito de que eu não consigo dar conta dela sozinha. Eu vou pedir ajuda. Eu preciso. Né? E vai ser muito interessante eu poder avaliar de que ajuda eu vou precisar. Né? Eu vou precisar de informação confiável. Olha, você não precisa passar álcool gel
na roupa que você vestiu, tire essa roupa, ponha para lavar e tome um banho, né? Tome as medidas de higienização e aí está bem. Essa informação veio de fonte confiável, eu valido a informação e ela se torna um recurso para mim, ela fica, então, um recurso disponível. Eu faço aquilo e dá certo, não é? Olha, máscara é para usar que cubra o nariz e a boca, não é no pescoço, não é? Por que não é para usar máscara no pescoço? Porque o pescoço, coitado, não tem nada a ver com essa história de passar o vírus. Não é? O vírus não passa no pescoço. O vírus passa pelas gotículas, os perdigotos, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu tenho a informação vem de fonte confiável, eu me aproprio dela e pronto. Aquilo que eu percebi como uma coisa de uma dificuldade insuportável, deixou de ser crise. Está ali, eu resolvi. É legal a gente pensar e visitar um pouco este conceito, porque ele nos mostra caminhos de enfrentamento. Né? Voltando àquela ideia de prevenção de saúde mental, eu vou encontrar reações a uma crise em diversos campos. Eu vou ter reações afetivas, reações cognitivas e reações comportamentais. E se eu consigo resolver as questões dentro dessa definição que eu falei anteriormente, afetivas, cognitivas e comportamentais, opa, acalmou. Em termos de saúde mental, eu percebi que eu tenho um controle sobre isso. Eu percebi que eu me fortaleço com a experiência para lidar com o que vier. E o que vier, eu vou passar pelos mesmos crivos de avaliação, o que é isso, o que eu sei, tenho recurso, não tenho onde eu busco, busquei, é eficiente, resolvo. Ou não, em algum desses momentos, dessas paradas de avaliação, eu parei e falei, não, aqui complicou, né? Mas a prevenção de saúde mental vai me colocar estes domínios aqui para eu buscar resolução. Não é num aspecto somente, né? E aí eu falo desta relação entre três fenômenos daqui em prevenção de saúde mental, lidando com crises. Primeiro, neste mundo complexo que nós vivemos, nós temos maior mobilidade geográfica. As pessoas vão muito de lá para cá, de cá para lá, né? A mobilidade geográfica já nos trouxe uma situação muito interessante, que é o contato com outras culturas, consequentemente com outros valores e outras práticas. Né? Sobretudo se a gente pensar em questões relativas à doença, à morte, ao morrer. Né? Sabe? Eu estou aqui em São Paulo, este evento está acontecendo na Bahia, acredito que tenha pessoas de outros lugares do Brasil também, e nós sabemos que o nosso Brasil é riquíssimo em diferenças culturais e significados relativos à doença, à morte, ao luto. Né? A mobilidade geográfica me põe em contato. Pode ser uma ótima possibilidade de crescimento, pode ser um embate, que eu fico na posição, não, é diferente do que eu faço, então diferente não é bom, né? Eu vou impor, por sei lá qual critério, eu vou impor a minha condição cultural para entender esses valores. O fato é, a maior mobilidade geográfica também pode esgarçar, enfraquecer os vínculos que são significativos para a gente. Pode enfraquecer, pode não, pode fortalecer. Agora, com a crise da Covid, a gente tem uma situação oposta à mobilidade geográfica, que a gente tem o distanciamento social. As pessoas ficaram isoladas,
não é? É uma forma de mobilidade geográfica, mas que fecha ali, né? Ó, volta para casa e fica em casa. Né? Como é que você vai falar com as pessoas, fazer contato, trocar? Né? Quem pode fazer isso com a intermediação da tecnologia, que bom. Né? Não são todos os brasileiros que têm acesso a isso, então ficam restritos. Né? O que fazia parte desta complexidade, que é a maior mobilidade geográfica, agora, no seu inverso, criou uma nova condição de complexidade também. Como é que a gente vive em contato com aqueles que são importantes para a gente, são significativos, se esse contato não é do jeito que a gente aprendeu a fazer? E a gente vai ter que aprender um outro jeito. Né? E que pode não ser satisfatório. É o que temos. Não é? No outro aspecto, a gente tem, para aumentar isto de saúde mental, a gente tem a questão da alta incidência de violência. Agora a gente tem, particularmente, como eu falei há pouco, da violência doméstica. Não é? Fora desta condição da Covid, a gente tem uma alta incidência de violência urbana e mesmo doméstica, que havia no seu patamar habitual, não é? Muito porque as pessoas, vamos falar em geral, população em geral, não se sente apoiada nos recursos que deveriam lhes dar segurança para não sofrerem violência. É uma questão importante essa. É uma questão política, é uma questão social, né? E isto faz parte e tem impacto para as pessoas se virem afetadas na sua saúde mental. Onde é que eu estou seguro? Como é que eu fico seguro? Né? Quem tinha que dar segurança para mim não dá. Eu não posso confiar. Hã? E uma outra questão para fechar esta ideia, que as crises não bem resolvidas levam, sim, a problemas psicológicos, como transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtornos dissociativos. Crise não bem resolvida, e a gente vai ver que dia que a gente acha que ela está bem resolvida, a crise não bem resolvida, ela se desdobra, ela tem filhotes, ela toma fermento, né? E muitas vezes não tem a cara da crise original, da crise mãe, né? E a gente erra na avaliação. Então, junta estes três fenômenos e a gente tem aí um belo risco à saúde mental e, pensando em prevenção, a nossa ação vai estar voltada para esses três aspectos. Né? Agora eu trago o que o Conselho Federal de Psicologia trouxe lá no começo, quando falou o que a gente, como psicólogos, poderia fazer em relação à crise gerada pela Covid. E foi muito interessante, porque o CFP abriu um leque que nos fez pensar muitas imposições mesmo de ação para a gente lidar com esta crise. Quando eles falam, olha, pessoas que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, né? Pessoas negras, caiçaras, ribeirinhas, imigrantes indocumentados e refugiados. Né? Como é que a gente vai saber a condição de saúde dessas pessoas? Eles não têm documento, eles não têm identidade. É quase como eles não são. Eles vão para o SUS? Eles não são. Eles não têm documento. Vão para onde? As comunidades de terreiros das tradições de matrizes africanas. Veja aí graus diferentes de vulnerabilidade e, consequentemente, demandas específicas.
por exemplo, aqui, mulheres trans, travestis, mulheres cisgênero, lésbicas, gays, homens trans, e vai. Pessoas que sofrem pelo preconceito que se manifesta na violência em relação a elas. Pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, aqueles que estão em situação de abrigamento ou cumprindo medidas socioeducativas. Como é que eu vou dizer, olha, não pode ficar todo mundo junto, não. Ou eles estão cumprindo essas medidas em semi-liberdade. Quem olha por eles? Não é? A quem eles pertencem? Pertencem não como posse, mas como vínculos, como relação de responsabilidade. Não é? Pessoas em hospitais psiquiátricos, internadas em questões de saúde mental, álcool, drogas. Não é? Sistema prisional, que quando veio à tona, eu me lembro muito bem, no começo, quando ainda se falava em epidemia, e aí logo veio a pandemia, não se tinha olhado para o sistema prisional, as pessoas que estão em regime fechado ou semiaberto. Né? Essas pessoas estão em risco. E o que se faz com elas? Né? Pessoas com idosas em instituição de longa permanência ou não, e pessoas de HIV/AIDS e com infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, também com risco no seu sistema imunológico. Ou seja, tem crise em diversos segmentos, na sociedade como um todo, e na sua especificidade, pedindo ações próprias. Né? Então, quando eu coloco essa pergunta aí, para quem a gente vai oferecer cuidados, eu estou resumindo, resumidamente, o que o Conselho Federal de Psicologia chamou atenção lá atrás. Falo aqui em idosos, crianças, mulheres, famílias, profissionais da saúde, jornalistas, serviço funerário. Tá? Então, isso aqui é um resuminho da sociedade que necessitará de cuidados para lidar com a crise desencadeada por essa doença. Poucas vezes se olha para os trabalhadores do serviço funerário. Agora se olhou. De repente, eles estavam presentes, tinham um papel muito importante e estavam numa condição de risco. E sendo até associado a eles o mal-estar, o sofrimento, por serem, numa interpretação equivocada, aqueles que provocavam o enterro rápido, aqueles que faziam com que não se fizesse o ritual. Certamente essa não era a escolha deles. Não? Foram contratadas muitas pessoas para serviço funerário em diversas cidades do Brasil, porque o contingente habitual não dava conta, e porque alguns deles adoeceram. Então, tivemos baixas, adoeceram, alguns morreram. Né? Então, tivemos pessoas trabalhando no serviço funerário sem ter o preparo, a experiência, que em condições normais era muito importante, e com esta alta demanda, muito mais importante ainda. E como essas pessoas foram rapidamente treinadas, preparadas para executarem a sua tarefa. Né? Jornalistas também, jornalistas que eram expostos a risco de contágio, que estavam próximos de pessoas num grau de sofrimento muito grande quando recebiam a informação, ou que estavam sem informação oficial sobre a pessoa da sua família que estava internada, profissionais de saúde de linha de frente, sobretudo, mas não apenas. Não é? Eu tenho acompanhado grupos de profissionais de saúde que trazem um sofrimento muito grande, um sofrimento que se estende ao medo de contágio para sua família, a não corresponder à expectativa
de ser um bom profissional, de cuidar e etc., por condições até alheias à possibilidade deste profissional. Não é? E assim vai. Ou seja, temos muitos que vão entrar nesse cenário que vão precisar. Então, como é que a gente faz intervenção em crise? Vou falar genericamente e vou também exemplificar com a Covid-19. Né? É alguma coisa, a crise não vai ficar esperando, não, a gente ficar pensando 500 horas, o que é isso, o que eu vou fazer agora, e tal. Não, não dá. Né? A gente tem pressão de tempo, a gente tem que focalizar em alguma coisa. Ela tem um limite de tempo. Ela é dirigida, então, a reações a um evento específico, né? Para ajudar esta pessoa afetada que volte ao nível de funcionamento pré-crise, que muitas vezes não é obtido, ou não é obtível. Né? Mas eu acho que essas 3 dimensões que eu vou desenvolver um pouco aqui são o norte que a gente busca. Né? É aqui e agora. Não fica inventando moda. Pensa no que está acontecendo agora. É claro que você recorre à sua experiência. É claro que você pode ali dividir com alguém. Olha, a situação é essa e o que a gente vai fazer. Mas você tem um tempo limitado para resolver, para pensar, para tomar decisões. No contato que eu tenho tido com profissionais de linha de frente, a pressão deste tempo limitado é um grande opressor. Né? Porque eu tenho que tomar uma decisão em curto espaço de tempo e não posso errar. Né? E não é uma decisãozinha. Ajuda, então, que eu consiga ter foco. Ou seja, do que se trata? Trata-se de decidir se a pessoa vai isso, vai aquilo, se chamamos. Do que se trata? Quanto melhor eu tenho este foco definido, melhor eu faço minha gestão de tempo. Eu não perco tempo com um monte de pendurucalho aqui no foco que vai me atrapalhar isso. Né? Tá, trata-se de isto agora. Né? E daí ele desenvolve o tratamento, o cuidado, o que a gente vai fazer, uma vez que isto está definido. Né? Então, eu quero fazer uma decisão, tomar uma decisão que seja eficiente. Eu preciso que a minha avaliação seja rápida e acurada. Difícil esse negócio, né? Porque isso tem que ser rápido. Eu tenho que considerar um monte de informação que eu posso não ter, informação que eu posso ter sem precisão, mas eu vou considerar. E tem que ser acurado, o melhor que eu puder fazer isso. Né? E vai ser em minutos. Em minutos eu quero dizer, assim, não é em 1 hora. Né? E quanto mais rápido e mais acurado você fizer, mais seguro você estará nos próximos passos. Né? Então, eu preciso ter experiência, eu preciso ter, então, procedimentos confiáveis de avaliação. Eles são indispensáveis. Tem protocolo? O protocolo está funcionando? O protocolo requer uma condição X que não está disponível? Opa, então, este protocolo precisa ser adequado porque nós não temos a condição X, nós temos a condição Y. Que adaptação a gente faz aqui? Não? O que a experiência me mostrou? E uma outra coisa, quem faz esta avaliação está inteiro ali? Está cognitivamente inteiro? Está descansado? Dormiu mal? Dormiu pouco? Não se alimentou? Eu não consigo muito perceber coisas tão importantes neste cenário para fazer essa avaliação rápida e acurada se eu não estou conseguindo pensar direito, se eu não consigo focalizar.
se eu estou exausta. Né? Eu tenho ouvido isso dos profissionais de linha de frente. Sabe, aquela coisa assim, olha, a gente não pode beber água porque a gente não pode ir no banheiro. Né? E se eu não bebo água, né, o dia inteiro, né, porque não vou no banheiro porque tem que desparamentar tudo, e aí isso demora, e a gente não tem tempo, e aí tem que pôr de novo, e ao outro, e é pouco. A gente tem que ser muito parcimonioso no uso das coisas, né? Pode ser que eu tenha um profissional que não esteja em condições ótimas de tomar decisões, de fazer esta avaliação com a acuracidade necessária. Não é culpa dele. Aliás, ninguém está preocupado em culpar ninguém. Vamos pensar onde a gente está com as responsabilidades de todos, não é? Eu vou considerar, então, na avaliação. Eu estava falando do risco do profissional não estar em condições ótimas para fazer essa avaliação, e eu vou pôr algumas outras coisas aqui para a gente pensar. Né? Por exemplo, efeito de medicalização. Ah, vamos internar. Vamos dar tal remédio. Ah, é para isso. Em lugar de desenvolver habilidades que vão me permitir desdobramentos mais sutis para desencadear uma resposta. Não é? É um genérico perigoso a medicalização. Não é? Não que ela não seja necessária, veja o que eu estou falando quando eu vou direto e reto, sem levar em conta as habilidades necessárias para avaliar. Né? Avaliar com erro. Falo tanto que não pode errar, mas a gente pode ser que erre. Né? Por exemplo, quando você usa uma abordagem de crise, quando não é crise. Isso é erro. Quando você erra na mão, né? Você exagera na sua resposta, sendo que ela não é necessária com este grau, né? Você vai mostrar ou dizer à pessoa afetada que ela está mais grave do que ela está, que ela precisa de alguma coisa que não é exatamente o que ela precisa. Né? E se formos considerar que temos escassez de recursos, errar a mão nessa avaliação vai acarretar condições de muito sofrimento, porque eu vou pensar que serão necessários alguns recursos, e esses recursos não estão disponíveis, e aí a gente vai entrar naquela vibe de pensar, ixi, então vai dar ruim, porque não tem, etc. Eu errei, eu avaliei a mais. Se eu tivesse avaliado mais ajustadamente, o modus operandi seria para aquela necessidade. Então, ele atenderia a necessidade, eu não ficaria no não tenho o que é necessário. Né? Por exemplo, eu vejo a pessoa, vou avaliar a pessoa somente no seu aspecto emocional. Lembra que eu pus há pouco? Emocional, cognitivo, comportamental. Quando eu vou ver só uma coisa, eu vou ver a árvore e pensar que eu vi a floresta. Né? Não, eu vou ver no cognitivo, vou ver no comportamental. Pode ser que um não esteja lá muito ok, mas o outro vem em ajuda de um aspecto que está mais debilitado. E se este aspecto que vem em ajuda está aí, eu vou contar com ele, eu vou otimizá-lo. Vai ser importante que eu considere. Não é? Emocionalmente, a pessoa pode não estar ok, mas cognitivamente ela está. Né? Mesmo que eu saiba que essa fronteira não é assim certinha. Né? Mas cognitivamente ela está. Eu vou usar isso a favor. Não inventaram ainda um computador para fazer isso depressa, né? Somos nós mesmo que temos que fazer. Então, errar é humano, ok. Não se abrigue nessa história, porque a gente não pode errar. Errar é humano, tá bom. Só que o nosso erro vai causar danos. O que está lá? O primeiro negócio que fala que a gente não pode fazer.
não causar danos, não é isso? Não causar danos. Então, a gente vai dar o nosso melhor para não causar danos. Vai causar danos para o afetado, a pessoa que receberá a nossa resposta àquela crise, e para o profissional, né? O afetado, vamos pensar em transtornos psicológicos, porque ele vai se ver numa condição que não corresponde à sua realidade, à sua necessidade, e a decorrência disso também não corresponde, né? E o profissional, o erro do profissional acarreta uma coisa muito séria. Ele deixa de aprender. Ele erra na avaliação, pratica aquilo errado, ele deixa de aprender. Ele não vai ser atento, porque naquela vez ele não foi atento e fez, ele vai repetir o erro, ele vai ter uma visão generalizada, sem especificar, não é? Por isso que é necessário supervisão, gente. E supervisão por alguém mais experiente, que seja muito familiarizado com o cenário, com a experiência, né? Mas que talvez não esteja ali, no olho do furacão, que tenha um pouco esta distância para, por um lado, saber do que se trata e, por outro lado, captar a informação que o profissional lhe traz, para ver congruência e incongruência, não é? E usar da sua experiência para trabalhar ali. Porque o profissional que está ali na linha de frente, ele pode não estar consciente dos seus limites. É bom que um supervisor faça isto, não é? E além de supervisão que é necessária, treinamento. Tem que ter preparo. O treinamento insuficiente leva a erro de decisão. Erro de decisão leva a erro de prática. E eu não quero nem falar a consequência de erro de prática. Então, quanto mais a gente estuda, a gente aprende, a gente discute, a gente conversa com pessoas com mais experiência. Isto que parece tão absurdo, que eu tenho que avaliar e decidir, e isso tem que ser rápido, sem margem de erro, tudo isso vai ficar mais possível. Né? Fiz aqui um esqueminha para a gente ver por onde a gente vai, pensando as habilidades que a gente tem, a serviço de que a gente usa e o que a gente faz para melhorá-las. Não é? Eu chego aí com o meu pacotinho de habilidades e eu ofereço as minhas habilidades para quê? Para a redução do sofrimento. Né? Olha, eu sei fazer algumas coisas e elas vão ser benéficas para esta pessoa, porque ela está com muito medo que ela tenha Covid, ou o pai dela foi internado e ela não tem informação. Tá, eu tenho habilidades de comunicação, eu tenho habilidades de escuta, eu consigo ficar junto de uma pessoa em sofrimento, sem resolver a vida dela inteira, porque agora não é isso que é necessário. Que habilidades eu tenho que eu coloco à disposição de redução de sofrimento? Pode ser que aí, com este objetivo, eu perceba que as minhas habilidades precisam de uma vitamina, que eu preciso melhorar minhas habilidades. Tá bom, vai lá melhorar suas habilidades, sim. Você vai ter muita oportunidade de redução de sofrimento, mas se você percebeu que elas não estão suficientes, ou agora então, com as demandas da Covid, a gente precisou desenvolver outras, né? Tem que desenvolver sim, senão você não vai atender a este aspecto da redução do sofrimento. Né? Redução do sofrimento me leva a outra caixinha, que é da sensibilidade. Né? A minha sensibilidade para o sofrimento do outro. Como aquilo chega para mim? Ou será que eu me acho assim, o máximo, que eu nem estou mais sensível, que eu já sei tudo que é para fazer? Que medo, hein? A hora que você achar que você é isso, vai para casa um pouquinho, dá um tempo, porque é perigoso, né? Eu preciso usar a minha sensibilidade, ela vai me dar sinais importantes. Ela vai me dizer, opa, isso aqui que esta pessoa me trouxe, eu com a minha habilidade,
ofereci para ela, né? Mas isso que ela me trouxe me pegou, né? Nossa, ela vem numa constante de perdas, ela vem numa constante de adoecimento sem um bom encaminhamento, né? Isso me pegou, me paralisou. Opa, eu tenho que melhorar a minha capacidade de resposta. Que então é diferente daquela habilidade que eu trouxe de saída. Agora é a minha habilidade colocada à prova, colocada na prática, né? Eu vou aumentar a minha capacidade de resposta. Aí ela me pede o quê? Mais sutileza, atenção às diferenças, para que eu não generalize, para que eu me fortaleça para ouvir a história deste, que pode ser semelhante à daquele, mas é própria, que se assemelha ou que difere do outro, para eu poder prestar atenção aí, porque as diferenças vão pedir respostas diferentes. E isso me leva a uma melhora no enfrentamento. E propiciar também para a pessoa que ela desenvolva melhora no enfrentamento, né? Que bom, né? Falando assim, falei em quantos minutos? 3? Facinho, né? Mas tá bom. A gente precisa pensar que é uma coisa que a gente vai aprender, né? Para avaliar as necessidades da gente, como a gente as oferece para o outro e as necessidades, então, próprias do momento desta crise que nós vivemos, né? É um trabalho constante de monitorar e avaliar, porque a crise tem esta característica, ela não é estática, ela é dinâmica. Às vezes parece um dinamismo meio enlouquecido, né? Como as coisas mudam tão depressa e por direções insuspeitas, né? Monitorar e avaliar aí o tempo todo, né? A gente tem que estar familiarizado com os programas de saúde mental. Quais que existem na minha comunidade? Como é que eles existem? Estão funcionando? Eu me lembro no começo, quando a pior coisa que a gente ouvia, e era a coisa mais frequente que a gente ouvia, era assim, parou tudo. CAPS parou. Ai, meu Deus, CAPS parou. Não sei o que parou. Clínica escola parou. E a gente faz o quê? A gente pode encaminhar as pessoas para a rede onde? Até que, né, foi tomando jeito, algumas coisas foram voltando, talvez não tivesse parado tudo, aquela reação inicial de pânico foi mesmo um erro de avaliação e que a gente tomou decisões erradas e aí a gente foi se achando melhor na crise, né? Programas psicossociais que existem, com os quais a gente pode contar, né? Uma questão que eu quero trazer aqui, que é o isolamento social. Ele trouxe necessidades específicas, né? Olha, desde março, a gente já passou Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, São João. O que mais? Agora vai ter Dia dos Pais. Fora os aniversários aí pelo meio, né? Eu falei datas que na nossa cultura são importantes, que são celebradas, né? Que significam alguns segmentos que ficam juntos, né? Na Páscoa as famílias almoçam no domingo de Páscoa, ou vão à igreja, ou fazem procissão. Isso é aglomeração, né? Não, não pode. Não pode? Então, como é que a gente faz? A Páscoa não foi observada como deve ser? Na hora em que a gente admite o imperativo do isolamento social, a gente passa para um outro momento, que é, bom, então o que a gente faz com isto? Em vez de ficar brigando com o isolamento social, o que a gente faz com isso? Né? Para algumas pessoas as soluções foram mais fáceis, para outras não foram nem um pouco fáceis, foram bem complexas e algumas crises, como eu disse, criaram filhotes aí, né? Mas foi uma necessidade que apareceu e muito própria à Covid-19. Esta consciência que a gripe
A influenza sazonal não é a mesma coisa que uma pandemia de Covid. Para alguns grupos, enfim, foi difícil cair essa ficha. As pessoas ainda falam assim, não, mas eu tomei a vacina. Tomou vacina de gripe, chuchu. Não tem vacina ainda para a pandemia. Nem na época que você tomou vacina de gripe, nem agora. Os caras estão aí loucos procurando essa vacina, está em fases adiantadas, etc. Mas não se iluda que a época da gripe, porque no outono, aqui no Sudeste é assim, né? Outono dá gripe em todo mundo. A criançada tem gripe, a criançada tem pneumonia, tudo mais, né? Não é Covid. Tá? Então, não pensa que as soluções que você tinha para a gripe sazonal, elas vão servir para a Covid. Não vão. Tá? Trago aqui uma questão que foi muito debatida e ainda continua assim. Temos um protocolo único? Não. Temos consenso? Não. Temos publicações, tem gente estudando. Eu nunca vi tanta publicação ser aprovada e ter sido avaliada pelos pares e saírem em publicações respeitáveis com tanta rapidez. A gente manda artigo para publicar, leva tanto tempo, volta, corrige, volta de novo, não sei o quê. Agora, por quê? Porque a gente precisa estudar essa doença. E a gente precisa ver. Vai fazer protocolo único? O que é exceção? De que maneira a gente consegue trabalhar para não ter crise dentro da crise? E precisa ter um consenso universal? Acho que eu estou falando uma redundância, mas enfim. Né? Ou eu vou ter consensos segmentados? Né? Para pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, enfim. Junto disso, uma necessidade que se tornou muito evidente, avaliação de necessidade das comunidades afetadas. Pessoas que moram nas comunidades, moram todo mundo pertinho, mora muita pessoa na mesma casa, não é? Muitas casas, um vasto número de lares brasileiros não tem condições sanitárias mínimas. Isto é vergonhoso. E nessa hora, como eu disse, escancarou como a gente tem desigualdade e inequidade nesse país, né? Então, serão outras necessidades para eles. Vou ter um protocolo específico para esse segmento? Talvez. Mas eu vou ter que avaliar o que eles precisam, né? Eu não vou dar nem para mais, nem para menos. Né? E as intervenções psicossociais vão precisar ser norteadas pela ética. Esse semestre, na pós-graduação, na minha disciplina, na PUC, nós trabalhamos ética naquilo que a gente oferece de cuidados. Então, a gente discutiu muito vulnerabilidade. Porque eu erro, na perspectiva da ética, se eu erro a minha avaliação de vulnerabilidade. Se eu, de saída, acho que uma determinada população é vulnerável, e aí o que vai ser oferecido não é o que ela precisa, além de eu comunicar uma inverdade para ela. Né? Isso a gente começou, quer dizer, eu programei o curso outubro, novembro do ano passado. Nem se sabia de Wuhan, de China, de nada, né? Começamos a aula no fim de fevereiro, então está aqui, olha, o programa do curso, a gente vai trabalhar desse jeito, etc, etc. Pegamos direções interessantes, né? Crianças abrigadas, refugiados, imigrantes, fomos por aí para entender as necessidades deles e por onde a gente os considerava vulneráveis. De repente, a gente se viu discutindo
a nossa situação real, o que a gente vivia. Não era uma coisa hipotética, era aqui real. Qual a intervenção que você vai oferecer quando você de verdade avalia qual é a necessidade? Não erra nisso, não, porque vai ser ruim, né? Aí, causa e consequência de erro. E, gente, já falei, desculpe. Já falei. Gente, o que está acontecendo aqui? Era aqui que eu queria chegar. Quando eu vou falar do tempo limitado, eu preciso falar de pragmatismo. Eu não posso inventar moda. Eu preciso olhar para aquilo e ser ativo no que eu faço, né? E trabalhar com aquela questão, não mais. Porque se eu me demoro além do necessário, eu vou faltar um outro necessário. E eu quero trabalhar com esta crise para que essa pessoa possa fazer aquilo que ela puder. Não vou alimentar a dependência. Eu quero que ela possa fazer coisas. Pode ser que na crise de Covid a pessoa não possa fazer coisas. Ela vai depender de ação de profissionais, né? Que mesmo assim ela ainda seja considerada na sua dignidade, quando ela vai depender de ação de profissionais, né? O foco está aqui também. Foco definido, objetivos realistas, né? Se vamos decidir, nossa, nós vamos chamar a família agora, vai ser importante a gente chamar. Como que a gente chama esta família? Nós temos o contato? Puxa, a gente não está coletando informação da família. Isso está fazendo falta num foco nosso. Vamos ter que mudar para que a gente tenha um objetivo realista e que possa ser atendido, né? Surge uma outra necessidade, né? Eu resolvo essa emergência e vou cuidar dessa necessidade. E os meus movimentos têm que ser precisos, na medida e sensíveis. Eu não vou fazer mais do que o necessário, isso que eu estou chamando aqui de mudanças bruscas, não é? Pensar que as minhas habilidades de enfrentamento podem aumentar com a prática, podem não se alterar ou podem piorar. A gente gosta que elas aumentem ou que não se alterem se estiver atendendo ali a necessidade, né? E aqui eu trago como uma abordagem interessante e que tem sido usada com bastante propriedade, que são os primeiros cuidados psicológicos. Embora se chamem primeiros cuidados psicológicos, não são exclusivos de psicólogos. Podem ser executados por quem tenha preparo para provê-los às pessoas, né? E aí, assim, o suprassumo de você fazer na medida, né? Se oferece, é quem estiver lá. Eu falo aqui, bombeiro, socorrista, né? Às vezes é o maqueiro que está fazendo aquilo, às vezes é o cara ali da portaria do hospital, o segurança. Por que não preparar essas pessoas para oferecerem primeiros cuidados psicológicos? Pensa uma família que internou alguém e que viu ele entrar lá correndo, chegou na ambulância do SAMU, não, foi lá para dentro, depois não souberam mais nada. Essa pessoa está feliz e satisfeita? Essa pessoa está num sofrimento grau máximo. Ela precisa de informação, ela precisa respirar. Né? E quem que pode fazer isso por ela? Quem estiver. É preciso que este conhecimento dos primeiros cuidados psicológicos seja parte do preparo de uma equipe que trabalha com crise, especificamente com a crise desencadeada pela Covid. Pode ser o único contato que eu vou ter com essa família. E eu tenho que fazer o melhor que eu puder desse contato. Né? O que eu quero? Restabelecer o enfrentamento dessas pessoas. O enfrentamento ali de imediato. Enfrentamento, então, de quê? Eu preciso saber. Enfrentar o quê?
a enfrentar que eu não tenho notícia. Bom, como é que a gente faz com isso? Né? E oferecer o apoio, que é ali. Muitas vezes, a gente já viu isso, eu falei os aspectos onde as pessoas podem ter necessidades maiores, a pessoa tem uma desorganização cognitiva que ela não consegue nem falar o número do telefone dela. Ela não consegue nem falar a relação que ela tem com a pessoa que foi internada. Vocês podem achar isso um absurdo? A pessoa não consegue dizer, eu internei meu irmão. Não, não é possível, ela sabe que é o irmão, ela sabe. Mas ali, o evento crítico para ela é de tal ordem que esta informação corriqueira não está aqui disponível. Ela está num outro lugar, porque tem um monte de outras coisas aqui que vem na frente, né? Então, foco no presente, aqui e agora. Gosto muito, advogo muito que a gente prepare as pessoas para fazer os primeiros cuidados psicológicos, porque eles respondem a essas necessidades numa boa medida, né? Agora, uma intervenção de segunda ordem, depois ali, né? Vamos desenvolver outras coisas, que outras necessidades aparecem e como elas podem ser atendidas, novas habilidades de enfrentamento. Eu depois, a crise já tem uma outra cara, né? Aí podem ser psicólogos, assistentes sociais, terapeutas familiares, quer dizer, profissionais que tenham o preparo para trabalhar com pessoas numa condição de sofrimento e, especificamente, acrescido de preparo para trabalhar com crise. O que a gente precisa saber? Né? Saber psicologia, personalidade, saber técnicas terapêuticas. Estou falando terapêuticas, não falei psicoterapêuticas, porque eu abro o guarda-chuva para ações que eu faça que tenham um cunho, um objetivo terapêutico. Aqui falando um pouco mais dos primeiros cuidados emocionais, né? O que eles são? Oferecer apoio e cuidados práticos não invasivos. Cuidados práticos assim, de repente você vai perguntar para a pessoa, quando você está precisando ir ao banheiro, o banheiro é ali. Porque essa pessoa pode nem perceber que ela precisa ir ao banheiro. Ela não está se contatando. A gente não quer que ela viva uma situação constrangedora de não segurar e o banheiro está logo ali. Tá? Eu der esta informação para ela, ou eu acompanhar esta pessoa, é tudo que ela precisa nessa hora. Opa, já acalmou bastantinho, né? Avaliar as necessidades que ela tem, ajudar as suas necessidades básicas, falei aí de ir ao banheiro, alimentação, água, informação. Informação que a gente também deve aprender a dar, saber fazer comunicação na sua essência, né? Não é para falar psicologuês com essa pessoa, para falar de uma maneira que eu comunique de fato, né? Escutar as pessoas do jeito que elas puderem falar, né? Confortá-las, ajudá-las a buscar informações, de repente precisa mesmo. Então você quer saber, não sei o quê, não sei o quê? Olha, aquela pessoa vai te poder dizer, mas ela está ocupada ali um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, quando ela terminar eu vou lá com você. Antes que vocês protestem para falar que na hora que está pegando fogo lá tudo, não é com essa calma que as coisas acontecem, concordo. Mas vai ser bom a gente aprender a trabalhar assim, porque você dá para o outro alguma competência e faz a confiança em você. E você também fica menos aflito, né? Proteger as pessoas de danos adicionais. Que bom. O que os primeiros cuidados emocionais ou psicológicos não são? Primeiro, eles não precisam ser feitos só por profissionais, né? Não é atendimento psicológico profissional. Não. Não é debriefing psicológico, que é a técnica que depois do evento você fica lá com a pessoa e desfolha todo o evento, discute tudo o que aconteceu para gastar o evento, né? Não é preciso que as pessoas façam uma narrativa cronológica, não, elas vão trazer do jeito que elas trouxerem e nós vamos trabalhar com o que vier, né?
a gente precisa saber ouvir as histórias. Mas eu não vou apertar essa pessoa para ela falar e para ela nomear as suas emoções, tal. Não, gente. O que ela trouxer é a minha matéria-prima para trabalhar ali. Né? Senão, é outra coisa que vai ser importante em outra hora. Vou focalizar um pouquinho no isolamento social, porque eu acho que ele trouxe algumas questões que construíram crises muito específicas, né? Eu dividi aí em reações físicas e reações emocionais, psicológicas. Nas físicas, mudança no padrão de sono. Não, o que eu ouvi das pessoas, inclusive desta pessoa, eu estou dormindo mal, estou tendo cada sonho esquisito, demoro para dormir, ou 8 horas da noite já estou morrendo de sono, quando dá 4 horas já estou acordada ligadona. Né? Assim, mudou. Por que mudou? Porque a vida mudou, gente. A vida mudou, o nosso cotidiano mudou. A hora que a gente acordava e que a gente levantava, tomava banho e ia trabalhar, mudou. E esse foi um grande risco. Uma coisa que eu falava desde o começo, faz rotina. Constrói a sua rotina. Ela te organiza. Né? Não vai dormir até acordar e depois, a hora que der vontade, é que você vai abrir seu computador para trabalhar. Não. Faz hora de trabalhar, faz hora de fazer nada. Né? Mas essa questão do sono foi, eu diria que 100%. É difícil falar tão taxativamente, mas enfim. Mudança nos hábitos de alimentação. Eu ouvia muitas pessoas falar, nossa, comecei a comer tanta bobagem, coisa que eu não comia antes, né? Engordei. O que saiu de meme de gente engordando, né? Que estava em casa e comia as coisas. Todo mundo deu de fazer bolo e comer bolo, né? Por que a gente mudou os hábitos de alimentação? A alimentação tem significado, né, gente? Alimentação é proteína, é carboidrato, tem um monte de coisa aí, mas tem significado. Tem significado que é a gente se ordenar, se organizar para aquilo. A gente senta à mesa para fazer a refeição, é hábito da família, ou todo mundo come na bandeja na frente da televisão. Ou não tem hora mesmo, porque a gente não consegue cozinhar, porque não teve alimento. Esta mudança nos hábitos de alimentação trouxe alguns prejuízos. As pessoas começaram a se desconhecer nos seus ritmos. Né? Sabe? Por exemplo, na hora de dormir, na hora do sono, na hora de ir ao banheiro. Né? Nossa, está tudo muito esquisito em mim. Como foi importante voltar ou construir esta sua rotina, né? Alteração na capacidade de atenção. Sim, de repente estava acontecendo na casa um monte de coisa, ao mesmo tempo, as pessoas que saíam e faziam coisas lá fora estavam fazendo as suas coisas aqui dentro no mesmo tempo, né? E estava difícil de focalizar, estava difícil de cumprir os papéis todos que todo mundo tinha, né? Alteração na capacidade de atenção e de memória. Funções básicas, elas sofrem muito impacto mesmo de crise. Abuso no consumo de álcool, cigarros, medicamentos e outras substâncias. Sobretudo substâncias que fornecessem vias de escape. Você pode ter outras vias de escape. Estas trazem problemas. É melhor a gente escolher outras. Ou a gente buscar formas de descompressão em lugar de escape. Né? E o isolamento. É para ficar em casa? Então vou ficar isolado. E ficar em casa tinha um objetivo. A gente poderia viver isso sem se isolar, mantendo ainda contatos. As outras reações, medo. Medo eu pus aí primeiro porque era a coisa que eu mais ouvia. Eu estou com medo. Estou com medo de adoecer, estou com medo de morrer. Será que eu vou morrer? Essa doença mata, né? Primeiro aquela história, só mata velhinho. Depois não matava mais só velhinho, matava outras idades. Nossa, então está chegando perto. Enquanto eu achava que era velhinho com comorbidade, estava longe de mim.
né? Ah, e agora pode ser, eu vi lá uma pessoa da minha idade, etc. Muito medo. Medo de um desconhecido. E um desconhecido que estava difícil de ficar conhecido, né? Ainda nem hoje a gente está íntimo da Covid, né? A gente não conhece muito bem, né? Preocupações de diversas ordens. Algumas pessoas que, por outro lado, se tornaram apáticas. Tipo, tanto faz, né? Ah, o que der tá bom. Que fala uma questão importante como estratégia mesmo de responder à crise, que é o não desejar, né? Não desejar uma solução, não desejar ficar bem, né? Ansiedade, angústia, incerteza, aí vai a listinha toda que não nos é estranha, né? Pronto. Eu queria dar uma boa notícia para vocês. Eu acho que uma boa notícia é o seguinte: a gente está junto falando sobre isso. Isso nos aproxima, isso nos sensibiliza para as necessidades, para as soluções que a gente busca. Eu vejo um movimento muito grande de solidariedade entre as pessoas. Pessoas sendo solidárias com pessoas que elas nem sequer conhecem. E me vem como um produto desta angústia que a gente está vivendo, um produto muito bem-vindo, né? Eu gostaria que ele não se restringisse à crise da Covid. Eu gostaria que ele fosse mesmo uma mudança de comportamento que as pessoas adotassem para elas, né? Era isso. Obrigada, Maria Helena. Acho que foi uma grande aula, né? Eu acho que muitos compartilham dessa esperança de que esse movimento se mantenha, né? É um processo de ressignificar a vida e dar um novo sentido para cada encontro, para cada realidade específica que estamos, por exemplo, privados nesse momento, né? A própria perda das pessoas, né? As mortes e o valor que a gente dá para cada relação. A gente não sabe o que vai ser do amanhã, né? Mas eu acho que é uma grande esperança mesmo que isso possa ficar. Agora a gente tem certeza que a gente não sabe. Mas a gente vivia numa ilusão, né, de segurança. E eu acho que a crise traz isso. Você trouxe isso, né? Muito claro. Abala a nossa segurança e a gente tenta buscar estratégias para retomar isso. E eu acho que o que você traz me remeteu muito isso, né? Tem uma crise a nível coletivo, né? Todos nós estamos vivendo essa pandemia, mas quando você traz de populações específicas, de vulnerabilidade, são crises muito particulares. E como atuar diante de tanta complexidade, né? Eu fiquei pensando muito nisso quando você estava falando, assim, de como ter esse embasamento e esse foco na atuação. Principalmente quando também estamos, né, o que você falou sobre ser profissional, né, sobre ser vítima e agressor ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que precisamos ter uma atuação muito específica, que a abordagem da crise é muito específica, estamos sujeitos a tudo isso, né? Todas essas reações físicas e emocionais, os medos, própria vivência mesmo de perdas, né? E assim, como oferecer um cuidado ético e necessário se também fazemos parte de todo esse sofrimento, né? Como é que o profissional se coloca nisso? É de uma complexidade, eu acho, muito grande, né? É o que a gente tem vivido, né? Eu acho que a gente tem algumas perguntas. O professor Tarcísio, ele apareceu. O professor Tarcísio mesmo trouxe uma questão. O senhor quer colocar, professor Tarcísio, a pergunta? Não, pode ler, Ana. Posso falar? Tá aí? Você está com ela? Eu tô com Por ela favor. aqui. Né? O professor Tarcísio trouxe essa questão logo no início, né? Como conectar, e você fala isso, né, Maria Helena, assim, não basta querer fazer, né? Não é suficiente. Tem esse risco, né? O risco do erro, e qual os danos que a gente pode causar.
E aí o professor Tarcísio traz exatamente isso, né? Como conectar o querer fazer, saber fazer e ainda alcançar com eficiência aqueles a quem a suposta ajuda é dirigida. Né? Como fazer isso? Como conectar essas questões? Eu acho que entra aí uma personagem que é maior que o profissional. Ele quer, ele vai buscar as competências, desenvolver as habilidades, mas temos uma outra questão, que é a questão institucional. De onde ele trabalha? Como ele pode executar aquilo que ele sabe, que ele buscou, que ele está disposto a fazer, né? Tem uma questão que tem aparecido com muita frequência, aquilo que a gente define como o estresse moral, esse sofrimento moral, né? Eu sei fazer, eu considero que é importante, eu quero fazer, mas onde eu estou não tenho condições, ou os superiores não facilitam, não permitem, né? Tem este outro personagem que chega aí, que tem um papel muito grande, tem um papel muito importante. E pode ser um obstáculo mesmo para o querer fazer e o saber fazer. Eu fiquei pensando assim, o nível do psicólogo mesmo. Né? Na nossa formação, a gente não tem contato com isso, né? São poucas, né? Eu acho que não posso generalizar. Mas, de uma maneira geral, isso não é comum a gente, por exemplo, estudar atuação em crise, atuação em luto. E isso tem chegado, inevitavelmente, mesmo que você esteja no seu local supostamente de segurança, que não seja da linha de frente, mas no atendimento clínico virtual, essas demandas chegam. Chegam pessoas que acabaram de internar um familiar que não tem notícia, né, e que depois vive esse processo de luto na ausência de ritual, na ausência de suporte. E como essa pessoa, sem esse embasamento técnico, né, pode dar conta dessa realidade? E muitas vezes a pessoa que também está vivendo, né, um familiar internado ou alguma perda. E aí eu tenho visto muitos movimentos assim de educação mesmo, né, de psicoeducação, de muitas lives, de muito compartilhamento de informação. Eu acho que isso, né, o que o professor Tarcísio trouxe no início, esse momento mesmo, acho que é de grande generosidade sua, né, de compartilhar todo esse conhecimento. Mas eu vejo isso como um desafio muito grande, especificamente, por exemplo, trabalhando com luto. Está sendo difícil você encontrar um psicólogo clínico que não esteja tendo um contato breve com essa realidade, muitas vezes sem recursos específicos, né, para lidar. É por isso mesmo. E geralmente na graduação, a graduação é generalista, né? Então a gente vai buscar isso nas especializações, nos aprimoramentos, né? E agora caiu essa crise no nosso colo, a gente saiu correndo para, né? O que se faz, o que da experiência serve agora e o que vem acontecendo. É tudo muito novo. E acho importante, por exemplo, na proposta da especialização de vocês, como que a gente vai endereçar, né? Porque se for pela Covid, ela vai ter outra cara na hora que chegar o momento de falar sobre isso, não é? Ou nós vamos falar das consequências das pessoas curadas, né? Agora tem se preocupado com isso. Ah, está curado de Covid. Ah, que bom, no exame não deu, que beleza. Né? Mas nós estamos vendo sequelas. E quais são as necessidades das pessoas que apresentarem essas sequelas? A própria atuação do psicólogo hospitalar, né? São muitos desafios, muita novidade, né? Para o curso a gente vai precisar trazer a atualização. Acho que dá tempo, tem algumas... Suzy trouxe uma questão, quando estava falando sobre os grupos, né? E a quem a gente oferece esse cuidado. E aí, Suzane Bandeira, Suzy,
Você trouxe essa questão que quem não era alvo dos nossos cuidados, que agora passaram a ser. Né? Ela trouxe essa reflexão. É verdade, é isso mesmo. Pessoas que poderíamos entender, aqui falando como psicóloga, poderíamos entender que estavam bem resolvidas na sua profissão, estes profissionais de saúde que agora estão, por exemplo, na linha de frente, né? Não, os caras são preparados e etc. Né? Não, eles vêm nos procurar. E eles vêm nos procurar com grande sofrimento. Né? Pessoas enlutadas, que eu estou acostumada, eu trabalho com isso, etc. Mas agora vem um outro luto. Eu tenho muito pensado nisso, tenho lido a respeito, sabe? Essa pergunta genérica aí, existe um novo luto? Não sei se eu vou chamar assim. Vai mudar o conceito de luto complicado? Tá, vai ter um ingrediente importante aí no luto complicado que nos fez pensar agora, né? Mas sim, a gente é demandado de outra forma. A gente teve que aprender a trabalhar à distância, quem está no hospital, que vai lá, protegido, etc. Mas quem está podendo atender à distância teve que desenvolver habilidades para isso também. Sim. É um grande desafio. Não sei como é que a gente está de tempo, se alguém puder orientar aí. Tem mais algumas questões, mas acho que eu vou precisar selecionar, né, que são de verdadeiros. Eu vou trazer mais duas questões que trouxeram. Lízia trouxe, né? A questão da negação também é muito frequente e prejudicial no enfrentamento da pandemia, podendo contribuir para as próprias aglomerações. Como lidar com esse tipo de comportamento? Né? A gente tem visto isso em várias cidades, né? Em vários movimentos aqui no Brasil. Pois é. Negação é um negócio sério, né? Porque você se comporta de acordo com comportamentos que você aprendeu e que foram mantidos por diversos meios, né? Porque foram valorizados, porque figuras significativas na sua constituição avalizam, é isso mesmo, não é? Este é um lado para você ter um determinado comportamento. Então, você sair, vai todo mundo para o barzinho, fica lá na calçada, bebendo e conversando, e etc. Isto, de certa forma, é avalizado. É dito, vai sim. Né? Agora, você pode ter aquele que faz este comportamento por um mecanismo psicológico sério, que é: eu estou acima disto, comigo não acontece, né? Eu sou mais do que esse vírusinho aí, e aí é uma relação com a realidade mais difícil. Pegue esta pessoa se ela tem um âmbito de influência sobre outras pessoas, não é? As pessoas que são influenciadas por esta, elas vão seguir o seu comportamento, né? Então, alguma coisa que pode ser centralizada, quando disseminada, quando assume proporções coletivas e tudo mais, é extremamente perigoso. E o mais sério que me parece disso é que as pessoas se organizam psiquicamente na negação para serem refratárias à lógica, para serem refratárias à razão, né? Ela vai ter uma resposta para dizer por que com ela pode fazer. Isso é temerário. Maria Helena, eu queria novamente agradecer, né? Eu acho que pela maioria das pessoas a gente ainda ficaria aqui muito tempo, mas infelizmente, né, por causa do horário, eu vou convidar o professor Tarcísio, ele vai fazer esse encerramento. Mas queria agradecer
né? Como sempre, como eu falei no início, né? A gente sempre aprende muito com você, com todas as trocas. Tem muitas mensagens aqui no bate-papo de agradecimento, né? Acho que estão disponíveis aí. E meu muito obrigada de coração por esse momento de aprendizado. Muito obrigada, Ana Clara. Passar a palavra para o professor Tarcísio. Obrigado, Ana Clara. Imagino a satisfação desse encontro entre vocês duas, né? Professora e aluna, e a admiração que mantém uma pela outra. Professora Maria Helena, muito obrigado. Eu reitero assim, a minha percepção da sua generosidade. Gostei muitíssimo, me conecto muito com a maneira como a senhora transmite o seu conhecimento. Eu acho muito conectado com as práticas, com o cotidiano. E tenho uma admiração muito grande por esse aspecto que a senhora traz, de ação do psicólogo, do psicanalista, psicoterapeuta, além da ação direta com as pessoas que lhe demandam, essa possibilidade de instrumentar tantos outros profissionais. A senhora mencionou o bombeiro, o profissional que está na linha de frente, atendendo o profissional de saúde, sem necessariamente ser o psicólogo. Eu acredito muito nesse potencial de nossas ações que transcende o atendimento individual em consultório. Eu acho que essa é uma função muito importante. Eu vejo a senhora muito conectada com isso e muito confortável ao mencionar esses aspectos. Então, para mim isso é muito significativo e, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de avisar as pessoas que nos assistem que, antes do encerramento desse evento, vai aparecer um questionário muito simples para que vocês respondam. É importante, eu peço a gentileza da resposta de vocês, porque nos ajudam a melhorar os próximos eventos, eventuais falhas que vocês apontem, tal, ou seja o que vocês digam, nos orientam nesse sentido. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram presentes neste evento. Agradeço muitíssimo à professora Maria Helena pela sua disponibilidade, pela transmissão, compartilhamento do seu saber conosco, a professora Ana Clara Bastos, que juntamente com a professora Leila Pinto são as coordenadoras do nosso curso de pós-graduação em psicologia hospitalar, que foi preparado por elas com muito cuidado, com um corpo docente assim de primeiríssima qualificação, que inclui pessoas como a professora Maria Helena, Ana Cláudia Quintana Arantes e tantas outras pessoas locais que são reconhecidas profissionalmente, pessoas dedicadas e empenhadas realmente na formação de profissionais. Eu quero agradecer também a Ana Lúcia Freitas, que é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Santa Isabel e que participa conosco na elaboração do curso com todo carinho, com todo cuidado na concepção das práticas, do estágio lá no hospital. Agradeço também a todos os profissionais da Faculdade de Santa Casa que participam da preparação desses eventos e do suporte durante o seu acontecimento.